Ih, comecei a gravar já, rapaz. Olha, é porque eu achei que esse pré-jogo aqui não ia passar no YouTube, não ia ter transmissão desse pré-jogo. Caraca, um esforço danado pra fazer uma piada bosta dessa. Eu não tinha percebido que seria tão ruim. Mas o jogo hoje entre Fluminense e Atlético Paranaense, jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, não terá transmissão, como já se tornou hábito entre Fluminense e Atlético Paranaense, mas especificamente nesse ano, né? O terceiro jogo nosso, que não passa na televisão, os dois contra o Atlético e o jogo contra o Macaé no Carioca. Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre esse jogo aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Bem, como eu sempre trago aqui as informações de transmissão, tem que deixar claro, o jogo é às 19 horas e para você acompanhar a partida, você pode ir pro radinho de pilha, as transmissões do YouTube, enfim, que você pode ouvir o jogo, mas deixo claro aqui que a melhor transmissão em áudio é na Flu TV, vai assistir lá na Flu TV e apoiar a transmissão oficial do Fluminense. Além disso, é sempre bom destacar que em vídeo não teremos transmissões oficialmente para o Brasil. Nem em relação à internet, streaming, etc. E nem na Globo. Tem os links marotos aí, etc. Mas eu prefiro não comentar sobre isso aqui no canal. Mas quem quiser achar, acha. E não só isso, claro. Se você quiser acompanhar em tempo real ali, né? Às vezes, enfim, não vai ter como. Se a internet não é tão boa para carregar um streaming, etc. Link tá aqui na descrição do OneFootball. Você clica nele, marca lá o Fluminense para notificação. E qualquer coisa que acontecer, se você quiser botar lá para cartão amarelo, cartão vermelho, gol anulado, gol em revisão, pênalti, etc. Ele vai te avisando tudo lá. Ou você pode também deixar só os gols, etc. da partida e ele te avisa tudo com notificação. Beleza? O link tá na descrição. Baixa aí o OneFootball. Bem, vamos embora falar do jogo. Depois do mundo já falar de transmissão, não vamos nem repetir esse caso. E esse é aquele jogo, eu até escrevi ali, né? Muito falar de transmissão, aí eu escrevi no roteiro bem assim, ó. Aquele jogo que poucos vão ver, é sempre bom destacar isso, tá? Você aí vai ver o jogo baixando aplicativo A, aplicativo B, você vai ver o jogo. Até o meu público, até uma quantidade grande deve ver. Mas a maioria dos tricolores não deve conseguir ver, né? Vamos relembrar disso daí. E bem, o campeonato tá bem embolado, né? Quando você vai olhar a tabela nesse momento, o Fluminense que é o 8º lugar, entre o 8º e o primeiro é um bolo, e entre o 9º e os times que vêm muito lá embaixo é outro bolo, né? Um bolo da qual a gente não pertence e tem uma certa diferença. Tem muita importância do Fluminense não desperdiçar pontos em jogos como esse contra o Atlético. Por quê? Porque neste momento o Fluminense, assim, vamos lá, se perder não é um dano absurdo, é óbvio que é horrível, mas não é um dano absurdo em relação a posições. Isso porque com o empate do Fortaleza, o pior resultado possível, né, que seria a derrota do Fluminense e vitórias, etc., de outros times, faria o Fluminense ainda ter 4 pontos de vantagem para o 9º colocado, mesmo no pior cenário possível dessa rodada. Só que no melhor cenário possível, a gente ganha, Palmeiras e Santos empatam, o Grêmio não vence o Vasco e o Flamengo perde para o Botafogo. Com esses cenários, a gente termina em terceiro no Brasileirão, inclusive na frente do Flamengo. Se o Flamengo perder o Botafogo, a gente ganhar do Atlético, mesmo que seja 1-0, 1-0, não tem nem diferença de saldo nenhuma, a gente passa o Flamengo. É outro portal se abrindo pro Fluminense. E a gente sabe que o Fluminense é um grande episódio de Caverna do Dragão. O portal se abre e aparece o mestre dos magos, cabecinha branquinha, óculos, dançando igual no TikTok e impede a gente de sair. Será que vai ser assim hoje? Vamos falar do Bola em Campo. Bem, esse é o Odair Hellmann. E eu comparei com o Mestre dos Magos, nunca fui muito fã de Caverna do Dragão, mas vale destaque, né? É porque realmente o Mestre dos Magos ajudava muito, colocava ali na 7ª, 8ª posição, brigando pelo G4, e eu reconheço tudo isso de Odair, mas realmente em alguns momentos ele deixa a desejar. Bem, ele continua com aquele estilo dele, extremamente cauteloso. O Odair Hellmann, se ele for fazer uma grande viagem, ele prefere ir pela estrada principal, naquela velocidadezinha, e chegar 10 horas depois do que o cara que pegou o atalho. Mas o cara que pegou o atalho poderia dar problema, o carro e etc, e ele se ferrar completamente. Ele é o cara cauteloso. E isso se reflete bastante hoje nessa escalação. Por exemplo, ele tenta sempre ter uma segurança total e etc. E mesmo ele tendo André, que é fato, isso qualquer analista vai falar, André é um jogador que tem mais qualidade e que vai desenvolver daqui a 1, 2 anos, sem dúvida nenhuma, futebol muito melhor do que o de Hudson. Só que, para esse jogo, ninguém tem dúvida também de que
que o Hudson tem mais experiência que André, tá mais entrosado com o esquema que o Odair Hellmann gosta de implementar, e por isso André perde a vaga para Hudson. Isso me assustou um pouco em relação a não ser Martinelli perdendo a vaga, né? Talvez ele tenha gostado mais da atuação de Martinelli. Eu acho Martinelli mais parecido com o Dodi, né? Que é o jogador que está afastado. E no ataque, outra situação de cautela também. Luca pega Covid. Ele tem Michel Araújo voltando, coloca Michel Araújo e mantém o Wellington Silva intocável por ali, sem colocar Luiz Henrique, que é um garoto da base. Mais uma vez, prezando por uma cautela, por uma segurança em um jogador que é mais experiente, que é o caso de Wellington Silva, em vez de um jogador jovem da base que vai oscilar, como seria o caso de Luiz Henrique, porém essa oscilação poderia causar coisas boas, mas também coisas ruins e partidas ruins em relação ao Wellington Silva, que mantém o mesmo nível, não sendo tão bom assim também o nível dele, né? Vamos falar de escalação, né? Vamos ler a escalação completa aqui agora. Marcos Felipe no gol, continua sendo titular. Calegari, Matheus Ferraz, Lucas Claro e na lateral esquerda Egídio. O Egídio está de volta depois do Covid e assume a titularidade com o Covid de Danilo Barcelos e ganhando a posição de Igor Julião, que jogou improvisado a última. Martinelli, Hudson, Nenê, Michel Araújo, Wellington Silva e Marcos Paulo, esse é o time provável de Odair Hellmann. Importante destacar duas coisas. A primeira, Nino voltou ao Fluminense, mas ainda voltou no banco. A gente não sabe se é uma opção de Odair Hellmann, como foi o fato de Lucas Claro, que quando voltou ficou no banco também, ou se é uma questão física também, dele não estar 100% para jogar o jogo todo, e aí você ter uma mexida certa na zaga é um negócio que não é muito ideal, então a gente ainda não sabe disso. O ponto 2, que é bom destacar também, é a manutenção de Marcos Paulo como centroavante. Eu sempre costumo dizer que Marcos Paulo rende jogando pelo meio, rende, mas não de costas para o gol, como é o tipo de centroavança que o Odair normalmente coloca. Fred já voltou a treinar, mas não está recuperado para esse jogo ainda, e claro, Marcos Paulo se torna a melhor opção, mesmo não jogando tão bem de costas para o gol, mas se torna a melhor opção quando a outra opção é Felipe Horroroso. As informações do Atlético Paranaense são ditas aqui agora com a Thaís Caran, que é lá do Tretes TV. Eles têm canal aqui no YouTube, já participaram lá em 2018 aqui também, só que foi o Juliano que participou, na verdade. Agora a Thaís traz informações do Atlético. Fala galera, beleza? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Thaís, também conhecida por Taquetá. Vim aqui a convite do Gabriel pra falar um pouquinho sobre o meu Furacão nesse confronto aí que marca a 24ª rodada do Brasileirão. Gente, em primeiro lugar, eu queria falar pra vocês o seguinte: 2020 tá sendo um ano maluco e pro Atlético não tá sendo diferente, que a gente tá tendo um ano muito instável. Começamos bem, jogando relativamente bem, e aí de repente a gente teve uma queda brusca no nosso rendimento que levou a gente lá pra vice-lanterna do campeonato e deixou os torcedores levemente desesperados. Eu fiquei, mas já passou, porque aí logo em seguida a gente embalou 4 vitórias muito importantes que fizeram a gente subir consideravelmente na tabela. E aí, por último, agora, nessa última rodada, a gente deu uma escorregadinha contra o Palmeiras. Tanto o jogo contra o Palmeiras quanto o jogo contra o River, eles não servem muito como parâmetro pra gente analisar o Atlético, porque a gente estava com um problema seríssimo de desfalques por conta de um surto de Covid que acabou impactando várias peças importantes do elenco, e isso refletiu diretamente no resultado desses 2 últimos jogos, né? O 3-0 contra o Palmeiras e a eliminação contra o River. Mas apesar disso, gente, o Paulo Autori vem atuando de uma maneira muito interessante, que tá agradando aqui a torcida, porque contra o River, mesmo com tantos desfalques, a gente conseguiu apresentar um futebol bem decente. Primeiro tempo a gente jogou muito bem. Se a gente já repetir a atuação desse primeiro tempo contra o River, a gente vai dar um trabalhinho aí pra vocês. Além disso, contra o Fluminense, o Atlético vai contar com 8 retornos dessa galera toda que estava desfalcada por causa do Covid. E desses 8 retornos, alguns muito importantes, como o Nicão, que é o nosso principal jogador aí do elenco, e o Santos, nosso goleiro da seleção brasileira, que volta aos gramados. Apesar do Bento, nosso terceiro goleiro, ter feito uma partida absurda contra o River, mas o Santos é o nosso goleiro titular, está de volta e vai jogar contra o Fluminense. A gente está aí na 12ª posição, a 4 pontos da zona de rebaixamento, então pro Atlético essa vitória é mais do que importante, porque a gente quer se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e quem sabe beliscar ali um G6, eu estou acreditando nisso. Então o Atlético vai com tudo pra cima do Fluminense, muito provavelmente aí num esquema de 4-3-3, que é um esquema que o Paulo Autori já vem apostando faz algum tempo e vem dando certo, gente. Então assim, se preparem que tem Furacão contra o Fluminense. É isso, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui participando. Me sigam aí nas redes sociais. E um ótimo jogo pra mim e um
péssimo jogo pra vocês, é o que eu desejo nesse sábado. Beijão pra todo mundo. Valeu, Thaís, pelas informações do Atlético. Bem, pendurados não mudou muito em relação ao último jogo, né? Iago Felipe, Michel Araújo, Wellington Silva, Igor Julião, André, Nenê e Nino são jogadores pendurados do Fluminense. Pode ser que tenha um a mais. Eu não sei se essa lista estava 100% atualizada. Mas esses estão pendurados. Se tem um a mais ainda pendurado, pode ser que tenha, eu não estou sabendo, mas esses são os pendurados. A arbitragem da partida é do senhor Ramon Abate Abel. É uma combinação, né, que é quase Abade e Abel. Mas enfim, é um árbitro que eu não conheço, nunca apitou jogos do Fluminense, lá segundo o site flusão.info, e assim como o Dionísio, né, que apitou a última partida do Fluminense, eu não tenho qualquer referência aqui para dar, então só nos resta acreditar e torcer para que ele faça uma boa arbitragem. É isso, enfim, eu vou ver o jogo e logo após a partida vai ter uma live aqui no canal. Eu até cheguei a cogitar fazer uma live durante o jogo, mas aí, enfim, não teria uma estrutura ali para poder fazer e etc. Enfim, eu não ia poder filmar a televisão também. Mas enfim, logo após ali, tipo, vai ser questãozinha de 5 minutos, mais ou menos, eu já vou estar fazendo uma live com vocês, então dá essa moral aí e claro, me ajuda na live participando aqui logo depois da partida, beleza? Se inscreve aqui e ativa o sininho, se você é o primeiro a entrar na live. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!